Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Começa nesta terça-feira, dia 10 de janeiro de 2023, o Campeonato Baiano, o Baianão de 2023. E este Campeonato Baiano tem alguns atrativos, né? Primeiro, mudou o regulamento em relação à Copa do Brasil. Os campeonatos estaduais ganharam uma força, ganharam um aperitivo maior por causa desse fato de agora as federações definirem, né, os seus classificados, os seus representantes. E é óbvio, os dois principais times. O Vitória, que volta para a Série B, né, tinha caído para a Série C, voltou para a Série B. E o Bahia, que se tornou SAF, foi comprado por um grupo, né, que tem espalhado aí pelo mundo, pelo Grupo City, e que está iniciando seus trabalhos, e o Campeonato Baiano vai ser a estreia, né, desse grupo, do Grupo City, no Brasil, tá? À frente aí do Bahia. E também o atual campeão, né, querendo manter a sua fase e ganhar mais uma vez o campeonato, que é o Atlético de Alagoinhas, né, querendo repetir o que fez em 2022. É inegável que mídias que não acompanhavam os campeonatos nordestinos, e aqui em especial ao Campeonato Baiano, vão dar uma atenção um pouco maior, né? Aqueles que acompanhavam vão acompanhar mais, e aqueles que não acompanhavam, não interessavam muito, vão ficar pelo menos de olho. É óbvio, porque as atenções serão voltadas para o Bahia. Essas atenções voltadas para o Bahia atraem interesse. E esse interesse beneficia os outros clubes. Um campeonato que podia ser desvaziado, cada vez desvaziando mais, que é os campeonatos regionais, mas com a presença de um grupo forte mundial no Bahia, pode trazer de novo uma euforia, lógico, a nível regional, isso é óbvio, por parte da torcida do Bahia, mas também por parte nacional, do interesse de ver o que é ou o que pode ser esse Bahia. E também vai ter o interesse dos outros times, em especial do arquirrival, de ganhar deste time que agora é comandado por um grupo. Então, esse fato do Bahia agora pertencer a um grupo muda toda a configuração e o panorama do Campeonato Baiano. Então, o Campeonato Baiano, que começa nesta terça e vai terminar
lá pela metade, mais ou menos, de abril. Tem tudo para ser um campeonato interessante, atrativo e de repente, porque tudo vai com o desenrolar do campeonato, uma motivação a mais a todos os outros participantes em desbancar agora a condição que o Bahia se coloca por ter uma outra administração. Então, é sobre esse início de campeonato, a gente vai falar aqui sobre o Campeonato Baiano. Então eu peço a você, meu amigo torcedor baiano e meu amigo torcedor brasileiro que acompanha o canal Resenha com Magalhães, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que é o 022 99 22 54 15 12, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time, só para lembrar, para falar de futebol, não é para falar de política, nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membros do canal Resenha com Magalhães, aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração de cifrão que está do lado do compartilhar. Valeu? Então vamos lá, galera. Bom, o Campeonato Baiano, tá, é composto por 10 equipes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Atlético Lagoinhas, Bahia, Bahia de Feira, o Barcelona, Doce Mel, Itabuna, Jacobinense, Jacuipense, Juazeirense e o Vitória. Beleza? O atual campeão, como eu falei, é o Atlético Lagoinhas e o vice-campeão é o Sport Clube Jacuipense. Os dois principais clubes, Bahia e Vitória, ano passado, não chegaram às fases finais. Então vamos lá. O regulamento do Campeonato Baiano. O primeiro turno, né, na verdade é o turno único, serão 9 jogos. 9 jogos. Não tem ida e volta, não tem turno e retorno. São 9 jogos. Tá? Os dois últimos serão rebaixados. Os 4 primeiros avançam para as semifinais. Lembrando que o último colocado é rebaixado direto. Tá? O último colocado é rebaixado direto. E o penúltimo será rebaixado em caso da segunda divisão ter apenas 10 equipes, ter 10 equipes ou mais. Ou seja, esse regulamento aqui do rebaixamento, esse segundo rebaixado tem um porém, mas o último colocado já está rebaixado direto. E o penúltimo ainda tem um porém, tá? De rebaixamento. Então, os 4 primeiros vão para as semifinais. O primeiro joga contra o quarto e o segundo contra o terceiro. Partidas de ida e volta. Temos aí caso de empate, né, entre 2 equipes. No caso, empatou 2 equipes aí em pontos para chegar às semifinais. Critério de desempate: maior número de vitórias. Depois, maior saldo de gols. Depois, maior número de gols marcados. Confronto direto, nessa ordem. Então, número de vitórias, saldo de gols, maior número de gols marcados, confrontos diretos, menor número de cartões vermelhos, menor número de cartões amarelos e, por final, tiver tudo empatado, vai para o sorteio. Porra, aí tem que ser também, né? Porra. Então, tá aí. Semifinais e finais serão disputados no sistema de mata-mata, como eu falei, semifinais. E de volta, e o mata-mata também e de volta. Em caso de empate,
tá? Não, mas aqui não tem. Empatar. Na verdade, se no confronto, se tiver empate e saldo de gols, saldo de gols, 0-0, 0-0, pênalti, beleza? 1-1, 1-1 aqui, 1-1 lá, pênalti. Quem tiver o saldo de gols maior, leva. Beleza? Então, os 4 primeiros fazem a semifinal, primeiro contra o quarto, segundo contra o terceiro. Quem ganhar vai à final, jogos de ida e volta. Alguma dúvida? Não. Então vamos lá agora. Vou dar uma olhada aqui rápido. Deixa eu pegar aqui sobre o que está em disputa, né, neste Campeonato Baiano. Primeiro, o título do Campeonato Baiano. Segundo, está em disputa 3 vagas para a Copa do Brasil. 3 vagas para a Copa do Brasil em 2024. Campeão, vice-campeão e o terceiro colocado. Então, o campeão, o vice-campeão e o terceiro colocado vão para a Copa do Brasil. 2 vagas diretas para a Copa do Nordeste. Então, o campeão terá direito à primeira vaga, lógico, e a segunda vaga será do clube mais bem posicionado do estado no ranking. Então, o campeão já está garantido na Copa do Nordeste. A outra vaga da Copa do Nordeste vai ser, deixa eu botar aqui de novo, de acordo com o time mais bem posicionado no ranking nacional da CBF. Ou seja, se o vice-campeão não for o mais bem posicionado, imagina que o mais bem posicionado seja o Vitória. Mas imagina que o Vitória não chegue à final. Vamos lá. Imagina que a final seja Bahia e Vitória, por exemplo. Mas imagina que o Vitória não seja o mais... E dê Bahia, o Bahia ganha. Imagina que o Bahia ganha. Ou o Vitória ganha. Não, melhor... Vamos pegar, para depois não ficar aqui brigando. Vamos pegar. Imagina que os 2 finalistas do ano passado sejam finalistas de novo. O campeão vai para a Copa do Nordeste. Mas imagina que o vice-campeão não é o melhor colocado no ranking. O melhor colocado no ranking seja o Bahia. Aí mesmo que o Bahia não chegue à final, ele vai chegar à Copa do Nordeste. Ou que o melhor colocado seja o Vitória. Então, o primeiro colocado vai direto para a Copa do Nordeste e o segundo classificado para a Copa do Nordeste não necessariamente vai ser o vice-campeão. Será o que tiver melhor ranqueado, tá, na CBF. Também teremos uma vaga para a fase prévia, aquela pré-Copa do Nordeste. O clube que vai para essa pré-Copa do Nordeste é o time que tiver a melhor colocação no estadual. Excluindo, né? Lógico, o primeiro e o segundo. Então, aquela pré-Copa do Nordeste vai ser para o time que ficar melhor colocado ficar melhor colocado no estadual. Então vamos lá, que o primeiro e o segundo colocado estejam. Então quem ficar melhor classificado no campeonato estadual, vai lá. Provavelmente, eu acredito, eu aqui não está explicando direito como isso aqui funciona, mas acredito que seja o terceiro colocado também. Acredito que o terceiro colocado que tem essa vaga aí para pré-Copa do Nordeste. E também tem 2 vagas na Série D do Campeonato Brasileiro. Equipes melhores colocadas do Baianão, desde que não sejam integrantes de outras séries do Campeonato Brasileiro. Imagine que os campeões não estejam, os campeões sejam da Série A e da Série B. Não vai. Então, eles vão descendo até encontrar
os melhores classificados para a Série D, caso não estejam. Porque se o time já estiver na Série C, ele não vai para a Série D. Então, essas duas vagas são para aqueles times que ficarem melhores colocados no Campeonato Baiano e não tiverem outra chave. Ou seja, não estão nem na C. Então, vai para D aqueles melhores colocados. Então, irmão, tem aí. Aqui diz, Federação Baiana de Futebol tem direito à terceira vaga na Série D. Ah, tá, porque aqui está dizendo que a Federação Baiana tem 3 vagas na Série D. Então, 2 vai pelo Campeonato Baiano. E a terceira será destinada à equipe campeã da Copa Governador 2023 ou de outra competição que venha substituí-la. Tá? Caso não tenha nenhuma dessas competições, o terceiro colocado do Campeonato Baiano vai para a Série D, desde que não esteja em outra série. Ou seja, tem 3 vagas, vamos ser bem direto aí, se não tiver uma outra competição, 3 vagas também para a Série D do Campeonato Baiano. Então, regulamento aí, 10 times, 9 jogos de cara, não tem turno e retorno, só turno. Quer dizer, não tem turno e retorno. Tem turno, não tem retorno. Os 2 últimos caem, tem uma ressalva ali. O último colocado cai direto, o penúltimo tem uma ressalva ali quanto ao rebaixamento. Os 4 primeiros vão para a semifinal, primeiro contra o quarto, segundo contra o terceiro. Se der empate em tudo, vão para os pênaltis. Os vencedores vão para a final, ida e volta. O vencedor, campeão, e tem aí os benefícios de vaga direto na Copa do Nordeste, vaga também na Copa do Brasil. Vai chamar muito a atenção, sim, como eu falei, esse campeonato baiano por causa do Bahia. As outras torcidas podem ficar chateadas, principalmente a do arquirrival do Bahia, o Vitória, mas é inegável que as atenções vão estar voltadas para o Bahia. Todo campeonato, a gente diz que tem um trem pagador. Né? O Campeonato Brasileiro tem alguns times que são trem pagador. Sabe que aonde ele jogar vai encher. Porque tem um interesse. E nos campeonatos estaduais, também tem o trem pagador. Né? Aquele aonde os clubes pequenos, quando jogam contra esses determinados times, ele sabe que vai ter renda. Ele sabe que vai ter renda porque vai encher. Então, indiscutivelmente, e aqui sem puxar saco de nada, é só ser um pouco incoerente, o trem pagador deste campeonato baiano é o Bahia. O trem pagador é o Bahia. O Bahia pode se tornar time a ser batido nesse campeonato. Por que eu estou falando pode se tornar? O Bahia ainda não tem time. O Bahia vai montar um time durante o Campeonato Baiano. Pode dar certo? Pode. Está contratando jogadores de uma certa qualidade? Sim. A torcida do Bahia está um pouco receosa comigo com algumas coisas que eu falo. Tá? Mas, irmão, eu não falo aqui para demérito, depreciar, nada disso. Tá? Eu entendo a empolgação da torcida do Bahia. Óbvio que eu entendo. Só que eu tenho que fazer uma análise mais fria. Tá? Uma análise mais fria. Alguns jogadores do Bahia a gente não conhece. Tá? Nem a torcida conhece. Tá? Muitos jogadores novos.
outros jogadores que a gente conhece, mas que, sinceramente, os principais clubes do Brasil, ninguém quis. Isso pode fazer tudo mais se sentir mal com o que eu estou falando, mas é verdade. Nenhum grande clube aqui do Brasil quis contratar a maioria dos jogadores que o Bahia contratou. Isso é demérito? Não. Só estou dizendo que esses principais times estão em outros momentos, estão vivendo outras situações. Tá? Isso quer dizer que o time do Bahia seja ruim? Não. Que vai ser muito bom? Também não. A gente tem que esperar jogar. Tá? Tem alguns jogadores do Bahia que eu coloco como ponto de interrogação. Tem jogadores do Bahia que jogaram em ligas muito inferiores à Liga Brasileira. Então a gente tem que ver como é que vai render aqui. Uma coisa é você render numa liga fraca. Outra é você render aqui no Campeonato Brasileiro. Não tem uma grande diferença. Uma coisa é você arrebentar aqui no Brasil, outra coisa é você arrebentar na Inglaterra. Arrebentar na Espanha. É a mesma coisa. Uma coisa é você vendo do futebol japonês, você vem do futebol dos Estados Unidos, do Canadá, do Uruguai, da Bolívia. Arrebentar lá não necessariamente vai arrebentar aqui. Aqui o buraco é mais embaixo. Então estou fazendo essa comparação para você entender. Apesar que vão falar que eu estou tirando mérito. Não. Para mim o time do Bahia não tem mérito e nem demérito. Porque ainda não jogou. A partir do momento que começar a jogar, pode dar tudo muito certo. Então, falar alguma coisa é jogar palavra no vento. Não vale de nada. Tem que esperar a bola rolar. Jogadores, a princípio, alguns já conhecidos, com qualidade, que a gente já sabe. Outros, que a gente sabe da qualidade, porque foi pesquisar os jogadores. Uma coisa é a qualidade que a gente sabe de alguns jogadores daqui. Vou dar 2 exemplos. O Canu, a gente sabe da qualidade. Vou dar até 3. O Canu a gente sabe da qualidade. A gente sabe da qualidade do Marcos Felipe, o goleiro, que foi do Fluminense. Não é nenhuma beldade, mas é um cara que tem uma qualidade. E o Gustavo, que foi do Corinthians, que teve grandes momentos no Corinthians, mas também deu alguns moles, alguns pênaltis bobos, algumas antecipações erradas. Mas são jogadores jovens, tanto o Canu, quanto o Marcos Felipe, quanto o Raul Gustavo. Mas que a gente já viu que pode render. Outros a gente não sabe. Então é um ponto de interrogação. Mas o Campeonato Baiano vai ser e é a vitrine para o início do trabalho do Grupo City no Bahia. E isso vai chamar a atenção da mídia do país para o Campeonato Baiano. Vai atrair muito a mídia, como o pessoal do Nordeste gosta de falar. Aqui do eixo, não acredito que vai atrair muito, mas vai atrair mais do que atrair por causa do Grupo City. E gravem o que eu estou falando. Por causa do Grupo City. Aí você vai falar, Magalhães, mas o Grupo City e o Bahia é uma coisa só. Não é não. Desculpa, não é não. Não é não. Vocês podem não gostar do que eu estou falando. Mas não é a mesma coisa, não. Não é a mesma coisa, não. E no futuro vocês vão ver que não é a mesma coisa. Tá? Então, boa sorte. Sorte está lançada aí para os 10 clubes. E que vença o melhor. Um grande abraço, até mais. Valeu, tamo junto. Fui.